Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal PJE Calc Plus. Meu nome é Visselmo Alencar e aqui nesse canal a gente trata sobre cálculos trabalhistas, sobre o sistema PJE Calc e outras tecnologias voltadas à justiça do trabalho. Pois bem, acabou de sair uma nova versão do sistema PJE Calc, a versão 2.12, e você vai conhecer, como sempre, em primeira mão, todas as alterações, o que mudou nessa nova versão, nós vamos instalar aqui juntos. Mas antes de fazer isso, convido você a conhecer a nossa comunidade, o CCT, Clube do Cálculo Trabalhista, cct.ensinoplus.com.br. Depois desse vídeo você digita aí no seu navegador, você tem o maior arcabouço de aulas sobre cálculos trabalhistas e sobre o sistema PJE Calc da internet no Brasil. São dezenas de cursos lá, mais de 7.000 minutos de aulas para você se tornar aí um expert em PJE Calc, em cálculo trabalhista. Não esqueça, cct.ensinoplus.com.br. Quero também aqui deixar meu abraço para o amigo Júlio, lá do Rio Grande do Sul. Ele que sempre me alerta quando sai uma versão nova, e por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui, porque ele me avisou que tinha saído essa versão nova. Fico muito feliz pelo contato dele. E vamos lá, vamos ao assunto que nos interessa hoje, que é a nova versão do PJE Calc. Primeiramente, vamos ver o que mudou, né, nessa versão. Pronto, olha só. As mudanças foram muito sutis, mas apesar de as mudanças serem poucas, né, a gente fica sempre feliz porque a gente está vendo o sistema sendo movimentado, está vendo o sistema sendo atualizado, e isso é muito bom, né? Estão corrigindo os bugs, está melhorando, ainda que a gente gostaria que fosse num ritmo mais acelerado, em mudanças que melhorassem a experiência do usuário, né? Mas eu acho que nós vamos chegar lá. Pois bem, foram apenas 3 alterações, tá? A primeira alteração é alterar a sugestão padrão das telas de multas, honorários e custas, né? Nós vamos já ver isso daqui, qual o reflexo disso e se isso mudou alguma coisa na nossa vida, tá? Foi criado mais um relatório para o E-Social. Isso aqui é bem interessante, é uma novidade. E a terceira alteração, a solução houve uma correção na parte que trata dos juros JAN, né, aquele juro do FGTS. Nós vamos já ver também essas alterações dentro do sistema PJE Calc. Então foram alterações muito sutis, mas nós vamos ver cada uma delas aqui. Nós vamos conhecer a versão 2.12.0 e eu vou instalar junto com vocês. Você vai entrar no site do TRT8, né, para você fazer essa instalação, trt8.jus.br, e você vai vir aqui na parte inferior da tela, onde tem aqui, ó, PJE Calc Cidadão, e vai baixar, vai clicar aqui, ó, em como instalar a versão atual, lado direito aqui, ó, tá bem do lado aqui da minha foto aqui, ó. Vou baixar minha foto aqui mais para baixo. Então você vai clicar aqui nessa parte aqui, ó, como instalar a versão atual, e você vai baixar provavelmente essa versão aqui de 64 bits, né, se o seu computador for isso. Os computadores atuais, a maioria são de 64 bits. Pois bem, eu já fiz aqui o download, né, tá aqui o arquivozinho, ó, tá? Aqui foi baixado ontem, dia 1º de agosto de 2023, e nós vamos instalar juntos aqui. Primeiro passo, né, a gente vai clicar 2 vezes aqui para ele desempacotar esse aplicativo, né? Provavelmente ele vai exibir aqui alguma mensagem, ó, o Windows protegeu o computador, né? E ele traz aqui, ó, não executar. Se você clicar em não executar, ele vai encerrar, e tem essa opçãozinha aqui, ó, mais informações. Isso pode acontecer também com o seu antivírus, né? Ele pode bloquear, você vai ter que desativar o antivírus para poder executar. No meu caso aqui, ó, você clica aqui em mais informações e coloca executar mesmo assim. Pode executar, não é vírus, tá? Porque é um sistema, é um arquivo exe, e ele vai desempacotar aqui, ele vai criar uma pastinha para essa versão 2.12, assim como eu tenho todas essas pastas aqui das versões anteriores, ele vai criar uma nova pasta. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo enquanto ele faz isso. Pronto, já nem precisou. Vamos lá, ele apareceu essa telinha, né? Você vai colocar, vai dizer onde você quer desinstalar essa aplicação ou instalar essa aplicação, né? E aí você vai clicar aqui em extrair. Lembrando que é possível, né, você abrir
aplicações diferentes do PJ Calc na máquina que você está trabalhando. Você só não pode abrir ao mesmo tempo. Mas, por exemplo, eu tenho aqui, né, várias versões. Eu posso abrir qualquer uma dessas versões, né, de cada vez, tá? E a primeira, ele está aqui concluindo a alteração, a instalação. Vamos ver aqui se ele criou a pastinha aqui, ó. Tá aqui ela, 2.12, tá? Antes de executar, de abrir esse aplicativo, nós vamos fazer duas coisas. Primeiramente, eu estou aqui com a versão anterior rodando, 2.10.2. Eu vou sair aqui dela, clicar aqui em cima do PJ Calc Cidadão. Eu tenho vários cálculos nessa versão anterior. Vamos tentar importar aqui ao vivo esses cálculos para a nova versão. O que eu vou fazer? Eu vou fechar essa versão que está aberta aqui, fechar o PJ Calc. Eu vou vir aqui do lado do relógio aqui, ó. Deixa eu afastar minha foto aqui para cima, minha câmera. Vou vir aqui embaixo do relógio, perto do relógio do Windows aqui, ó. E tem um íconezinho aqui do PJ Calc, ó. Esse íconezinho aqui, você vai clicar com o botão direito e vai sair para encerrar definitivamente essa versão que eu estava utilizando. Beleza, encerrei aqui a versão. Agora, o próximo passo que eu vou fazer, eu vou copiar essa pasta, ó, ponto dados, isso aqui é a versão nova, né? Eu tenho aqui uma versão, uma pasta ponto dados, que é onde ficam os arquivos, né? Onde ficam os cálculos, onde fica o banco de dados. Eu vou fazer assim, ó, eu vou renomear essa pasta aqui, ó. Vou botar aqui 2-12 aqui na frente para eu saber que essa aqui é a pasta da versão nova. Vou voltar aqui na minha versão antiga, que era 2.11.1. Aqui, na realidade não era essa que eu estava aberta ali, né? Eu vou pegar a que eu estava aberta mesmo, que era 2.10.2. Vou pegar essa opção aqui, ó, essa mesma pastinha dados dela, vou copiar. Vou jogar ela dentro da nova versão. Vamos ver se vai funcionar. Então eu vou jogar aqui a pasta .dados aqui. Perfeito. Agora nós vamos iniciar o PJ Calc, que você pode executar por aqui, ó, iniciar o PJ Calc, ou lá na sua área de trabalho, deve ter um íconezinho lá também que você pode executar por lá também. Então eu vou executar aqui. Normalmente ele demora um pouquinho na primeira instalação. Eu vou dar uma pausa. Ó, opa, ele já apareceu uma mensagenzinha aqui do firewall, né? Vou botar aqui permitir acesso. E agora sim eu vou dar uma pausa enquanto ele instala, enquanto ele abre o sistema. E voltamos aqui e ele deu um erro. Não conseguiu, não deu certo essa operação de copiar a pasta lá do ponto dados para cá. Ele deu um erro aqui, não funcionou. Isso é um problema que a gente tem na maioria das versões, não conseguimos importar os dados de outra versão para essa versão. Para a gente ver que realmente o problema foi esse, eu vou fechar, vou encerrar aqui a versão, encerrar essa versão e vou excluir essa pasta que eu tinha copiado aqui, ó, e vou renomear essa outra pasta aqui para ponto dados, né, que era a pasta original do sistema, que veio no sistema. Pronto, agora vamos executar mais uma vez o sistema para a gente ver. E agora sim, ó, ele abriu a versão 2.12.0, né, a nova versão do PJ Calc. Vamos mudar a cor dela aqui, ó, como a gente sempre faz aqui. Eu gosto de trabalhar com a corzinha vermelha aqui. Pronto, perfeito. Agora está com a cara do PJ Calc Plus. Então eu tenho aqui, ó, os cálculos. Você vai ter que entrar na sua versão anterior, exportar todos os cálculos e importar novamente aqui para poder você recuperar seus cálculos, né? Isso é muito chato, isso leva tempo. Eu acho que eles já deveriam ter corrigido esse problema. Versão entra, versão sai, isso não é corrigido, né? Mas enfim, vamos ver agora quais foram as modificações aqui, ver se a gente consegue aclarar aqui o que nós temos aqui de mudanças nessa versão. Então, voltando aqui para as mudanças, o que é que nós temos aqui? Primeira coisa, alterou a sugestão padrão das telas de multas, honorários e custas. Eu acredito que essa alteração tenha sido, por exemplo, vamos entrar aqui, vamos criar aqui um novo cálculo, né? Nessa nova versão.
eu entrei aqui, ó, voltando na primeira tela, eu entrei aqui em criar novo cálculo e vamos entrar aqui, ó, aqui você vai preencher os dados do processo e aqui a gente vai colocar aqui, escolher aqui, né, um estado aqui, Espírito Santo, né, e você vai inserir aqui a data de admissão, 1º de janeiro de 2022 a 30 de agosto de 2022 e o ajuizamento, vamos dizer aqui, 1/9/2022. Tá? E só com essas informações a gente já consegue aqui salvar, criar um novo cálculo, né? Então nós já temos um cálculo, o cálculo número 1, né? Se eu voltar aqui na tela inicial, nós já temos aqui o primeiro cálculo criado. Basta eu clicar 2 vezes nele aqui para eu abrir. Pois bem, temos o nosso primeiro cálculo. Então vamos olhar o que foi que mudou nessas telas aqui que ele fala aqui, ó, multas, honorários e custas. Então, na tela de multas, né, creio que seja essa tela aqui, vamos criar aqui uma nova tela. Aí ele fala, né, que altera a sugestão padrão das telas, né? Talvez tenha sido alguma alteração aqui nessa tela. Eu salvei aqui no meu computador algumas imagens, né, para a gente dar uma olhada, né, na versão anterior, para a gente comparar com a versão anterior. Então, a tela de multa da versão anterior, ela abria da seguinte forma. Deixa eu puxar a imagem para cá, ó. Ela abria da seguinte forma, com essa configuração aqui, ó. Calculado, principal. Vamos ver se mudou alguma coisa aqui. Reclamante e reclamado. Aparentemente, reclamante e reclamado. Base principal, valor calculado. Me parece que não tem nenhuma alteração aqui nessa parte, né? Aqui temos essas 4 opções, principal que já existia na outra, né? Principal menos a contribuição, menos previdência privada, e o valor corrigido da causa. Aqui na parte da multa nós já tínhamos isso, né? E aqui uma alteração que a gente sempre pediu aqui foi para incluir o terceiro e o reclamado, né? Nós temos aqui o reclamante e o reclamado. Nós temos o reclamado e o reclamante. Nós temos o terceiro e o reclamante e um terceiro e o reclamado. Tinha uma outra opção que a gente pediu agora que eu não me recordo, né? Mas eu acho que não foi alterado. Então eu não senti nenhuma diferença aqui nessa tela. Vamos dar uma olhadinha na outra tela aqui que ele fala aqui, a tela de honorários. Vamos ver se mudou alguma coisa na tela de honorários. Vamos lá, honorários. As explicações que tem da mudança são muito simples, né? Não dá para a gente ter uma ideia muito do que, né? Porque ele fala aqui em alterar a sugestão padrão das telas, né? Então, a sugestão padrão que eu entendo é que, por exemplo, aqui está marcado tipo valor calculado como padrão e teria mudado para informado, por exemplo, né? Mas aparentemente não é isso. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui o arquivo aqui dos honorários da versão anterior. Foi que mudou aqui para a gente. Vou dar um zoom aqui para a gente ver melhor. Então ele tem honorários advocatícios. Vamos ver aqui. Aparentemente também está igual a tela, não tem nenhuma alteração aqui significativa, né? Bruto menos contribuição previdenciária, isso aqui já existia também, que era a base para a apuração dos honorários. O CPF aqui está marcado também. Não percebi aqui também nenhuma alteração nessa tela com relação a padrão, né? Alteração de padrão. Vamos ver a próxima alteração aqui, a próxima tela, pelo jeito também vai no mesmo rumo, que são as telas de custas, né? A tela de custas aqui, custas judiciais. Vamos ver a nossa imagem aqui para a gente ver como era antes e ver se mudou alguma coisa para essa nova versão aqui. Vamos ver aqui. Bruto devido ao reclamante mais outros débitos. Bruto devido mais outros débitos. Não se aplica. Olha, não vejo nenhuma alteração aqui
em termos de padronização. Pode ser que seja outra alteração. Se você conseguiu descobrir aí, você pode deixar aqui nos comentários do vídeo, né? Eu realmente não consegui identificar aqui que mudança foi essa. Alterar a sugestão padrão das telas de multa, honorários e custas. Pode ser algo interno também, né? Que a gente não consiga enxergar aqui visualmente. A próxima alteração foi a criação desse relatório do E-Social. Isso aqui é bem... isso sim é uma mudança mais perceptível, né? Então vamos voltar aqui na tela inicial desse cálculo, né? Nós criamos aqui o cálculo, mas não criamos nenhuma verba, né? A verba mais simples, mais rápida que a gente tem de criar no PJCalc, né, é o adicional de insalubridade, né? Então se eu colocar aqui, por exemplo, adicional de insalubridade 20%, a verba já está criada, eu não preciso fazer nenhuma configuração nela. Principalmente que eu quero apenas testar esse relatório do E-Social. Eu vou incluir aqui só uma correção aqui de juros e multa, né? Vou colocar aqui o que a gente usa, né? O padrão que a gente usa hoje para corrigir uma reclamação trabalhista. A gente coloca aqui na parte da correção monetária IPCAE combinado com outro índice, né? E aqui nesse índice a gente coloca sem correção para estancar o PJE, o IPCAE na data do ajuizamento, que foi 1/9/2022. Então, até a data do ajuizamento a gente tem, né, como correção monetária o IPCAE. Depois do ajuizamento a gente não tem mais correção monetária. Por quê? Porque a partir daí a gente vai ter Selic, né? E aí desse lado aqui a gente vai aplicar Selic. Pode ser a simples, pode ser a da Receita Federal, de acordo com o seu entendimento. Normalmente eu aplico a Selic simples, 1/9/2022, né? E essa parte de cima aqui do juro de mora na fase pré-judicial, eu entendo que ela permanece, né? Lá na decisão do STF, o ministro ele fala sobre isso, sobre a aplicação de juros na fase pré-judicial, na fundamentação da decisão. O que eu acho que não se aplica é juro de 1%, né? Algumas pessoas aplicam aqui juro de 1%, nós temos um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Então essa seria a configuração aqui na parte dos juros de mora, juros e correções. Beleza, então nós temos já um cálculo aqui, nós temos uma verba e a configuração da correção juros e multa. Então vamos liquidar esse cálculo para a gente ver, ó. Quando eu venho aqui em operações liquidar, para a gente ver o resumo, então eu vou liquidar aqui e no menu imprimir é onde surge essa alteração que nós temos aqui, a criação desse relatório para o E-Social, tá? Então eu vou marcar aqui, ó, ele já vem aqui, tem todos os relatórios disponíveis aqui e ele já está marcado aqui, ó. Na última versão, na versão 2.10, 2.11, salvo engano, eles incluíram esse relatório aqui, ó, do precatório, tá? Então, quando você estiver com ação contra entes públicos, contra municípios, estados, contra a União, você pode usar esse relatório aqui, ó, marcando essa opção, né? E agora nós temos também esse aqui, social evento S 2500. O social, né, é aquele sistema de registro dos empregados, né? As empresas utilizam essa ferramenta e isso aqui pode ser algum passo, né, para alguma ligação mais próxima entre o PJCalc e o E-Social. Eu vou imprimir aqui para a gente ver esse relatório, como é que ele fica. Muito bem, vamos abrir aqui. Pronto. Abriu aqui, ó, e de cara ele já abriu o relatório do RPV, né, que aí ele traz aqui a quantidade de número de meses, né? Ele não trouxe aqui a parte do exequente líquido, né? Não sei se eu cometi algum erro aqui na hora de configurar. Veio tudo zerado, na verdade, aqui. Por que isso foi até bom ter acontecido isso, né? Veio tudo zerado aqui. Por que isso aconteceu? Porque eu esqueci um passo fundamental quando a gente instala uma nova versão do PJCalc. Eu esqueci de atualizar as tabelas do sistema. E vejam que isso aqui foi importante ter acontecido, porque essas tabelas elas não se referem apenas a índices de correção monetária, né? Elas se referem também a outras tabelas que estão dentro do sistema, como, por exemplo, a tabela de salário mínimo, né? E outras tabelas mais. Então, como o adicional de insalubridade, a base de cálculo dele é o salário mínimo, eu não atualizei o PJCalc, né, ele veio zerado. Então, ó, se eu vier aqui em cálculo, a correção juros e multa,
Perdão, aqui não, em tabelas, né? Vamos fechar aqui, ó, tabelas. Se eu vier aqui em correção monetária, provavelmente a correção monetária, o salário mínimo, tudo, né, vai estar bem defasado. Eu volto aqui em salário, entrar aqui em salário mínimo. Ó. O último salário mínimo que ele tem é em 2016. Como eu estou fazendo um cálculo 2022, vai vir zerado. Então, se eu fosse calcular outra verba usando um histórico salarial, iria até funcionar, mas aí se você calculasse alguma verba no salário mínimo, como eu fiz, ia dar esse erro que deu. Então vamos atualizar, né? Então eu vou entrar aqui, ó, em atualização de tabelas e índices, vou escolher aqui o meu regional, tá? Vou colocar aqui o TRT da 21ª região e vou clicar aqui em atualizar online. Normalmente isso aqui demora alguns segundos. Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui e já volto. Pronto, voltou aqui o sistema atualizado, né? Então agora se eu entrar aqui na tabela de salário mínimo, já vai estar aqui bonitinho, todo atualizado. E vamos liquidar novamente. Vamos entrar aqui nas verbas, aqui, ó, ver se ele vai aparecer alguma mensagem de regerar. Não. Vamos liquidar aqui mais uma vez. E agora sim a gente vê os resultados. Vamos imprimir. Vou imprimir aqui com a marcação padrão do sistema. Muito bem. Vamos abrir aqui para a gente ver. Agora sim, agora temos valores, né? Então nós temos aqui, nessa última vez que eu imprimi, eu não abri aquela versão o relatório aqui do precatório, por isso que ele não apareceu aqui, né? Mas vamos dar uma olhada nesse aqui do E-Social. Vamos ver onde é que ele apareceu aqui. Deixa eu ver se eu marquei ele, se ele está marcado. Está. Tá, vamos E-Social. Vou procurar aqui, deixa eu dar aqui um Ctrl F. E-Social. Não apareceu, cadê o relatório? Está aqui. Relatório da social, ele fica bem no meio aqui, né? Depois da previdência privada aqui da Previdência. E o que ele traz, né? Ele traz os valores da contribuição previdenciária e do FGTS, né? Você tem aqui a competência início e a competência fim, tanto da contribuição previdenciária quanto do FGTS. E traz outras verbas aqui, como valor do aviso prévio, 13º, e tal. E aqui ele traz uma evolução, né? A base de cálculo da previdência, da contribuição previdenciária, a base de cálculo 13º, no caso da contribuição previdenciária também, nós não calculamos 13º salário, base de cálculo do FGTS, tudo bonitinho aqui. Esse aqui é o relatório do E-Social. Mas para que serve isso, né? Eu fiquei curioso também, né? Assim como você deve estar. Se a gente vem aqui no Google, né? Vamos entrar aqui no Google, e vamos dar uma pesquisada aqui pelo E-Social, né? O evento S2500, né? Vamos pegar aqui a primeira página aqui que abri aqui para a gente dar uma clareada no que seria isso, né? Aqui é o seguinte, ó, nesse site aqui diz o seguinte, o S2500 processo trabalhista, tá? De acordo com o manual de orientação do E-Social, este evento registra as informações decorrentes de processos trabalhistas perante a Justiça de Trabalho e de acordos celebrados no âmbito das comissões de conciliações prévias e dos núcleos intersindicais. Neste evento são prestadas informações cadastrais e contratuais relativas ao vínculo, às bases de cálculo para recolhimento de FGTS e da contribuição previdenciária do regime geral da Previdência Social. Isso é muito interessante, né? Então agora a gente tem um relatório que as empresas podem utilizar, os advogados dos reclamados podem passar esses relatórios para as empresas, para elas registrarem no E-Social. Eu acho que isso, inclusive, pode resolver um dos problemas que a gente tem hoje, que é a parte da contribuição previdenciária e do parcelamento da contribuição previdenciária. Eu não conheço bem o E-Social, né, mas me parece que pode ser possível a empresa, por exemplo, fazer um parcelamento da contribuição previdenciária lá pelo E-Social e juntar isso aos autos. E esse relatório ele vai servir, né, esse relatório do PJE-CALC, que ele vai servir como subsídio para que você possa preencher esses dados lá no E-Social com a reclamação trabalhista, né, para ficar registrado no E-Social que houve aquela reclamação trabalhista. Eu acho que isso aqui também pode ter reflexos no FGTS, porque um dos problemas que a gente tem na Justiça do Trabalho é que a Justiça do Trabalho executa o FGTS, cobra o FGTS da empresa, a empresa paga no processo,
mas isso não fica registrado, por exemplo, na Caixa Econômica Federal, não é social. E aqui você fazendo esses lançamentos por aqui, quando a empresa paga, né, vai ficar registrado que houve pagamento. Eu creio que seja isso, né? Então, é algo inovador realmente que pode fazer bastante diferença para algumas empresas ter esse relatório que facilita o lançamento. Voltando aqui nas nossas alterações, né? A última alteração que a gente tem aqui é relacionada ao juro, à correção monetária do FGTS. Isso aqui é bem interessante. Vamos dar uma olhadinha aqui no sistema. Digamos que nesse mesmo cálculo que a gente fez aqui, a gente tivesse um cálculo de FGTS, por exemplo. Se a gente marcasse aqui, que na realidade a gente já tem, né? No próprio adicional de insalubridade, ele gera reflexos aqui, ó, no FGTS. E aí, eu entrando aqui na tela do FGTS, aqui na tela de correção, juros e multa, né? Nós temos aqui nessa abinha de dados específicos, a correção monetária do FGTS. Aí, se você vier aqui, ó, vamos ver aqui se eu localizo aqui onde é. Cadê o FGTS aqui? Pronto. Aqui, logo aqui no comecinho, FGTS, né? Tem um símbolozinho aqui, uma ajudazinha aqui. Optando por utilizar o índice JAN e índice trabalhista, o FGTS será corrigido pelo índice JAN até a data da demissão e pelo índice trabalhista a partir desta data até a data da liquidação, né? Se você marcar essa opção, utilizar índice JAN e índice trabalhista, que é essa terceira opção aqui, ó, tá? Então, se você marcar aqui, ele vai corrigir pelo índice trabalhista. Que índice trabalhista é esse? Esse índice que você selecionar aqui nos dados gerais, esses índices aqui, tá? E se você quiser aplicar, né, o índice JAN, que é o índice da Caixa Econômica Federal, é um índice trimestral, salvo engano, né? E tem também quando você marca aqui a opção utilizar índice JAN, tem essa opção aqui também, ó, de juros de mora, de você aplicar juros de mora a esse JAN, né? Além do JAN, você aplicar juro de mora. Isso daqui, né, tem alguns tribunais que entendem que essa é a forma de aplicar. O que foi que mudou aqui, né, nessa nova versão? Eu creio que tenha sido apenas uma correção de erro. A solução era técnica, isto é, a busca pelo índice do JAN estava ocorrendo mês a mês, quando o correto era buscar dia a dia, uma vez que os índices do JAN têm competência diária. Ele estava atualizando só por mês e passou agora a ser pro rata dia, ou seja, por dia, né? Então, essa foi uma correção também interna do sistema e ela mexe com essa configuração aqui, quando você configura aqui o índice JAN. Já que a gente está falando disso, né? No meu e-book, eu fiz uma menção, inclusive nós estamos para divulgar uma nova versão, a versão 2023 desse manual. Eu fiz alguns comentários aqui sobre essa questão dos juros, né? Do juros JAN. Contudo, alguns tribunais regionais de trabalho que entendem que, no caso de haver determinação para depósito em conta vinculada do FGTS, dos valores devidos pela reclamada, tais valores devem ser corrigidos pelos mesmos índices utilizados pela Caixa Econômica Federal, saber, o juro JAN é o que se extrai do teu da OJ 10 do TRT da 4ª região. Quando o comando sentencial é de depósito em conta vinculada dos valores do FGTS, hoje quase todos são assim, os juízes determinam que o depósito seja feito na conta vinculada e não paga diretamente ao reclamante, incidente sobre as verbas de condenação, a sua correção deve observar o índice próprio do órgão gestor do FGTS, a Caixa Econômica Federal. Aí, para aplicação do entendimento acima, o usuário deve entrar no menu correção de juros e multa, como nós fizemos agora, e acessar a opção e marcar aqui essa opção. A partir da versão 2.6.2, lançada em janeiro de 2021, há também a opção de incluir juros de mora, além do índice JAN, conforme demonstrado na imagem acima. Esse entendimento está de acordo com o entendimento firmado pelo TRT 4, da 4ª região, perdão, que, por meio da orientação jurisprudencial 90, decidiu a adoção do índice JAN, que contempla juros remuneratórios, não afasta a incidência do juro de mora prevista na Lei 8.177/91. Então, se você marcar aquela opçãozinha de juro lá, você vai estar aplicando esse entendimento aqui do TRT 4. Ok, meus amigos? Espero que tenha
clareada aí para você, que tenha sido importante essa atualização. Não esqueça de atualizar o seu PJ Calc, para você estar sempre aí alinhado com a nova versão. Um grande abraço. Se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, dê o seu like, inscreva-se aí no nosso canal, marque o sininho para você ser notificado e conheça a nossa comunidade CCT, cct.ensinoplus.com.br. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.